ver, Alexandre, para participar. Pronto. Olá, Alexandre, boa tarde, meu querido. Graça e paz. Boa tarde, graças a paz. Tudo certo, meu querido? Tudo certo, graças a Deus. Boa, graças a Deus. Olha, vamos então começar com uma oração, vamos pedir a bênção do Senhor para a nossa aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nosso mantenedor, aquele que nos sustenta, louvamos o teu nome, Senhor, como o grande e poderoso Senhor do universo, o detentor de todo o conhecimento, de toda a sabedoria. E te pedimos, Senhor, nesse momento, ilumina nossa mente, nosso coração, nos dá percepção, Senhor, daquilo que o Senhor deseja que aprendamos nessa aula, nesse dia. Nos ajuda, Pai, porque nós sabemos que tudo vem do Senhor, tudo é teu, e o conhecimento também é teu. Dá-nos, Pai, a bênção de conhecermos mais, e dentro do nosso conhecimento, nos dá a conhecer da tua palavra, porque esse é o nosso alimento, essa deve ser a nossa fome diária, aprender da tua palavra. Nos habilita, Pai, a cada dia. É o que eu te peço por teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, para começar, preciso pedir imensa desculpa para vocês, porque nessas últimas 2 semanas eu tive que desligar o botãozinho do inglês. Realmente foram 2 semanas muito pesadas, muito corridas. Não consegui fazer nada, não pudemos ter aula no sábado passado. Eu tinha, inclusive, ter colocado um exercício para vocês sobre o verbo to be no presente. Não consegui colocar, mas foi realmente um momento muito corrido. Eu tive muita coisa para resolver, trabalho, virada de trabalho no hotel, então foi realmente muito pesado. Tive que mesmo ficar em off da parte do inglês. Agora a gente retoma, vamos tentar recuperar aí o tempo perdido, mas o que eu acho que seria legal é que, como eu não tenho mesmo, provavelmente não vou ter possibilidade de repor essa aula para vocês, da semana passada e a do dia 11 de maio. Anotem essa data, porque também vai ser uma data que eu não vou poder dar aula para vocês, tá bem? Vou sair daqui, vou ter que fazer uma viagem e não vai ter mesmo condição de eu ter aula com vocês nesse dia. Então, como basicamente nós vamos ficar sem 2 aulas do mês, eu acho que o justo é, na próxima mensalidade, a gente cobra, eu cobro a metade, porque afinal de contas, ficamos sem 2 semanas de aula. Que é isso, Adilson? Isso tá gravando, hein, rapaz? Você vai aparecer para a posteridade aí com essas orelhinhas. Mas, então, gente, isso que eu acho que é melhor a gente fazer assim, porque realmente não vou conseguir ter essa reposição com vocês, vai ser muito pouco provável que a gente consiga aí ter uma aula de meio de semana, por exemplo, que vai ser apertado para todo mundo, né? E para mim também. Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar nessa aula de hoje, vamos olhar para o nosso texto, né? Deixa eu abrir ele aqui, página inicial, sentences, eu acho que vai ser esse documento sem nome. Eu nunca mexi nesse documento. Nunca mexi no nome desse documento. Ele sempre ficou como um documento sem nome. Quer ver? Tá, mas tem que não é esse. Ah, tá aqui, em inglês. Esse tem nome, sim. Todo mundo tem aí o seu textozinho para a gente poder começar a nossa leitura? Tem sim, tem sim. Boa. Vamos fazer o seguinte. Vamos ler o 4º dia, que até agora nós já lemos até o 3º, até o final do 3º. Hoje nós vamos ler o 4º dia, tá bem? On the 4th day, God said. Tá bem assim? Eu vou Sim, abrir senhor. aqui. Deixa eu compartilhar com vocês, só para ficar mais fácil. Compartilhar. Quem precisar, quem quiser, tá aqui
o texto assinalado aqui no compartilhamento da tela, tá bem? Eu vou ler uma vez, só para ter um costumezinho, só para vocês terem um primeiro contato, e depois a gente continua. Vocês, cada um lê também. On the fourth day, God says, "Let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons, and for days and years. And God creates the sun, moon, and stars. He sets them in the expanse of the heavens to give light upon the earth. God sees that it is good. There is evening and there is morning, the fourth day." Ok? Começa para a gente hoje, Alexandre? Tá sem Sim, áudio. sim, vamos lá. Bora. Tá me ouvindo? Agora tô. Então vamos lá. On the fourth day, God says, "Let there be light in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons, and for days and years. And God creates the sun, moon, and the stars. He sets them in the expanse of the heavens to give light upon the earth. God sees that is good. There is evening and there is morning, the fourth day. Boa. Deixa só eu assinalar umas coisas. Por exemplo, aqui a palavra sinais, né, que eles sejam por sinais e para estações, para dias e anos. A palavra é signs. Essa letra I, eu acho que eu já falei aqui para vocês, é uma das vogais mais complicadas do inglês. Por que eu digo complicadas? Porque ela tem vários sons. E não tem uma regra para mostrar qual é o som. Ah, antes dessa letra fica assim, antes daquela letra fica assado. Não, não tem. Na verdade, até uma mesma palavra pode ser lida de duas formas diferentes. Eu vou, só para exemplificar, vou tentar outra coisa. Botar aqui na folhinha do Excel para mostrar para vocês. Essa palavra que eu vou escrever aqui, isso aqui pode ser um verbo, pode ser um substantivo, aliás, não é bem um substantivo, é mais um advérbio. Porque como verbo, é o verbo viver ou morar, né? O verbo to live. O verbo, a vogal I, tem som praticamente igual ao nosso, live. Só que quando você faz uma transmissão ao vivo, por exemplo, ou na internet, né? Hoje em dia todo mundo faz, a tal da live, né? E a palavra é exatamente a mesma, L-I-V-E. Só que a vogal, o som dela é completamente diferente. De live, passa para live. Qual é a regra? Não tem. É uma das maluquices do inglês que a gente precisa aprender e entender pelo contexto, porque não é uma regra fixa. Não tem jeito. Então, nesse caso, a palavra é sign, ok? Mas olha como é que fica engraçado. A palavra é essa aqui, né? Sign. Só que quando a gente transforma ela um pouquinho, como essazinha aqui de baixo, a vogal já muda de novo. De sign, vai para signal. De sign, vai para signal. Isso aqui é um verbo que significa assinalar, né? Marcar, assinalar. Então, realmente não tem, vocês podem ver que não tem um gesso, né? Uma forma de bolo para dizer onde a vogal vai estar com qual som. Nesse caso aqui, vamos voltar para cá. Outra coisa. Pronto. Nesse caso aqui é signs. On the fourth day, God says.
Let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years. Essa palavra aqui é muito parecida com o verbo ouvir. Deixa eu ver. Essas coisinhas assim é que é bom a gente pegar para... É aquela que eu falei. O lugar de cometer deslize é aqui. A aula é o melhor lugar para a gente errar. A palavra que a gente está vendo é a palavra year, que é praticamente igual à palavra here. Opa, desculpa. A diferença é só uma letra, né? Year é o ano, hear é ouvir. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é muito parecida na hora de falar, na hora de escrever, na hora de ler. Então é preciso a gente ter esse cuidado, tá bem? Ear é uma coisa, hear é outra. E o que mais nesse texto que a gente tem? And God, the sun, moon, and stars. He sets them in the expanse of the heavens to give light upon the earth. God sees that it is good. God sees that it is good. There is evening and there is morning, the fourth day. E aqui também é uma palavrinha que a gente não conhece, uma palavra basicamente nova, que é o upon. Upon the earth. Por sobre a terra. Luz sobre a terra. To give light upon the earth. Ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Adilson, bora lá? Vamos tentar. Não, vamos conseguir. Que negócio é esse? Vamos. On the fourth day, God says, let there be light in the expanse of the heavens, to separate the day from the night, and let them be for signs and for seas, não sei isso aí, and Sim. for day and years. And God creates the sun, moon, and the stars. He sets then the expanse of the heavens to give light upon the earth. God sees that is good. There is evening and there is morning. The fourth day. The fourth day. The fourth day. Fourth. Que, olha, isso aqui é muito interessante também. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa. Duas coisas que valem a pena a gente mexer aqui, na verdade. Uma é a palavra... Deixa eu apagar aqui. Heaven. Heaven, a palavra céu. O céu de Deus, digamos assim, né? Isso é diferente de sky. Sky é o céu das nuvens. Heaven é o céu celeste, tá? O céu celestial. Sky é as nuvens. A atmosfera, né? Digamos assim. Só que, em sentido, essas duas são parecidas. As duas são céu. Só que tem uma outra palavrinha que é muito parecida e só perde uma letra. É haven. Olha a diferença. Heaven e haven. Heaven são os céus. Haven é um abrigo, uma proteção, um refúgio, algum lugar para onde você vai se esconder, né? Um lugar protegido. Então, é um haven. Então, a gente precisa ter cuidado com essa diferençazinha aqui. E uma outra coisa que é legal é nós entendermos que tipo de número nós estamos falando. Quer ver, ó? 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7. Esses são os números de 1 a 7, os números que a gente chama em português de cardinais. Números que a gente tem no dia a dia para contar normal. O outro é o ordinal, né? O que a gente está lendo, no caso, né? Exatamente. O outro são os ordinais. Aí, eles viram first, second, opa, ih, fica bravo. Aquela palavrinha que é confundida com um palavrão, que não é bem um palavrão. Third, exatamente. Fourth, fifth, sixth e seventh. A regra é colocar no final da letra, no final da palavra, o TH. É só para a gente terminar aqui, só que faltam só 2, né? 8, 9 e 10. Aí aqui vai entrar como HTH. Fica estranho mesmo, mas é assim. 9, como na prática, né? Deveria ser nineth, né? Só que isso aí, esse E, acaba sumindo. Nineth, ninth, 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 né? E então, esse E, na prática, esse E caiu, então ficou NINTH, e o 10, que é o 10º, ok? Percebam que dos 10, 7 seguem a mesma regra. Basicamente é colocar o TH no final da palavra. Só o 9 é que perde uma letra, né? Mas os outros todos ficam só com TH no final da palavra. Os 3 primeiros são os erradinhos, né? As exceções que sempre tem, não tem jeito. O 1 é first, 2 é second, 3 é third. Então, aqui, nós precisamos tomar cuidado para deixar bem marcado que é o fourth day, e não o for day. Senão a gente está falando, está deixando a pessoa que vai ouvir confusa. Ah, hoje é o 4 dia que eu estou fazendo isso. Né? 4 dia? Como é que é isso de 4 dias? Né? Essa é a impressão que a gente passa quando, ao invés de colocar um número ordinal, número de ordem, a gente coloca um número cardinal, que é a contagem comum, ok? Então, nós temos aqui, foi tarde e manhã, o 4º dia, the fourth day, tá bom? Isso aí, vocês pegam esse costume com o uso e com a escuta. Não deixem de escutar o áudio do nosso vídeo primeiro, desse primeiro capítulo, a animaçãozinha. Animação não, né? Sequênciazinha de imagens. Ou então no próprio aplicativo da Bíblia de vocês. Escutem em inglês para vocês terem essa diferença, por exemplo, do heaven e do haven, do for e do fourth, ok? Isso é bastante importante. Arão, vamos embora? Vamos. On the fourth day, God says, "Let there be light in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be 4 things, and 4 seasons, and 4 days and years. And God creates the sun, moon, and star. He sits then in the expanse of the heavens to give light upon the earth. God sees that it is good. There is evening and there is morning, the first day. Boa, ok. Só aquela coisa do earth, né? Não é years, é earth. E
o... Eu tinha visto também. Signs, né? Let them be for signs and for seasons. E o fourth, on the fourth day. Não é on the fourth day. Mas isso é a coisa que a gente vai pegando com o tempo, não se preocupe. Sua vez, Josi. Deixei por último para você se preparar psicologicamente, respirar fundo. Vamos embora. Vamos lá. On the first day, God says, let there be light in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years. And God created the sun, moon, and stars. He set them in the expanse of the heavens to give light upon the earth. God sees that it is good. There is evening and there is morning, the fourth day. Boa, muito bom. Só te chamo para prestar atenção no heavens, né? Não é, cuidado para não falar heavens, é heavens, e upon, porque esse U também é complicadinho, né? Às vezes ele sai como U, às vezes sai como U, às vezes sai como A. Nesse caso aqui é A, upon the earth, né? A questão das vogais, gente, é um dos grandes desafios do inglês para quem fala português, mas é uma coisa que vai aos poucos, não tem jeito. Não é automático que a gente vai mudar sotaque, não é automático que a gente vai mudar pronúncia, tem que ir exercitando aos pouquinhos, ok? Ótimo. Vamos só dar uma olhada no corpo do texto mesmo, para nós entendermos como é que funciona. Olha, on the fourth day. Lembra que eu sempre falo que a parte mais importante do trecho, da sentença, da frase, né, no caso aqui é uma pequenina frase, né? On the fourth day, no quarto dia. A palavra mais importante é dia. A gente fala quarto dia. No português, até que, no que diz respeito aos numerais, aos números ordinais, eles normalmente vêm antes do substantivo. Embora até aconteça uma vez ou outra falar dia quarto, né? Mas o normal é falar quarto dia. Segue a regra do modificador vir antes e o importante vir depois. Então, no quarto dia, on the fourth day. Esse on aqui, eu vou mexer depois com vocês como preposição. O que é o in, o que é o on, o que é o at, o que é o by. São as preposições de posição, de localização. By é ao lado de, on é em cima de, in é dentro, below é embaixo, e são vários, né? Mas esse aqui, no caso, esse no quarto dia, o que importa é quando nós estamos falando de tempo, as circunstâncias de tempo, eu não falo in the fourth day, porque o in seria dentro do quarto dia, né? Digamos assim. A maneira de eles pensarem isso é como se a coisa estivesse acontecendo em cima do quarto dia. Então, é on the fourth day. Não tem uma lógica que a gente consiga relacionar direto, porque a gente não pensa assim. Mas essa é a maneira deles pensarem, tem que transpor, né? Tem que pensar de uma forma diferente. Mas tudo bem. On the fourth day, God says, Deus diz, let there be lights. Esse let there be nós já vimos, né? É o haja, porque é o permita haver, né? Let é o verbo deixar, permitir. E there be é existir, haver. Então, deixe existir. Haja, deixe haver. Lights, luzes, in the expanse of the heavens. Aí aqui, olha o in sendo usado aqui, diferente do on. O in é dentro da expansão dos céus, ou seja, na expansão dos céus, contido na expansão dos céus, é onde vai existir as luzes ou os luminares, né, de acordo com
a tradução que a gente usa. To separate, para separar, the day from the night. Dia e noite aqui são os que a gente já conhece. O artigo também, the day, the night. Essa palavrinha aqui já é uma coisa um pouco mais incomum para a gente, o from. O que é o from? O from é o desde, ou o de, da, com noção de origem. Ou seja, as duas coisas estavam juntas, e uma coisa separou-se da outra. Ou seja, dá para dizer que é uma coisa quase física, né? De afastamento. Quando nós falamos de afastamento, nós falamos de onde nós estamos afastando, ou um de perto do outro. E aí, a palavra que nós usamos é o from. Por exemplo, de onde você vem? Where do you come from? Ou seja, esse vir de algum lugar indica também origem. Você usa o from. Em algumas circunstâncias de tempo, desde segunda-feira, às vezes é o from, às vezes é o since, também é uma outra palavra que também dá essa ideia, mas aí o since já é mais para tempo. O from, você pode dizer assim, de segunda a sexta eu trabalho. Seria eu, né? Mas tudo bem. I work from Monday to Friday, ou seja, começando na segunda e indo até a sexta. E aí você tem essa ideia de deslocamento no tempo, né? Também é usado o from, ok? And é a nossa conjunção aditiva, né? Em Portugal é copulativa, eu acho esse nome horroroso, mas é verdade. And, e, let them be. Deixe eles serem. Olha só. Let, deixe, them, eles, o them de... que não é o do sujeito, é o do objeto, né? O eles. Be, ser. Ou seja, deixe eles serem, ou que eles sejam, tá? Esse let them be, let there be, let the earth bring forth, né? Nós vamos ver mais tarde. No próximo parágrafo, let these waters swarm, ou seja, é uma maneira de eles colocarem ordem, ou uma posição de um comando, né? Então, eles dizem assim, let there be lights, let them be for signs and for seasons, ou seja, que eles sejam, que as luzes dos luzeiros sejam para sinais e estações. Let them be for signs and for seasons. Ok? Eles seriam indicativos, sinais e estações. E só um off-topic aqui rápido. Season é o nome que denomina as estações, né? Verão, inverno, primavera, outono. Mas também é tempero. Ok? Você temperar uma carne, temperar uma... Um fio de cabelo aqui na cara. Temperar comida é também o verbo to season. Mas aí, aqui nós não estamos usando ele como verbo, né? Estamos usando como nome mesmo, como substantivo, que dá as estações. And for days, e para dias, ou seja, olha quanta coisa que os luzeiros, né, o Sol e a Lua, iriam fazer. And for days, and years. Ou seja, a partir dos luzeiros, a partir do Sol, da Lua e das estrelas, nós teríamos o dia, a noite, teríamos sinais, teríamos estações, dias e anos. Ou seja, tudo isso é governado pela alternância dos luzeiros, do Sol e da Lua e das estrelas. Então, aqui são todas as funções que os luzeiros teriam. Tá? And God creates, e Deus cria, the sun, o Sol, moon, Lua, and stars, e as estrelas. He sets them in the expanse of the heavens. Ele coloca, ele dispõe, né, digamos assim, ele arranja. Esse set, ele é um verbo muito usado para muita coisa, com vários significados, várias aplicações diferentes. Por exemplo, você pode dizer que um conjunto de pratos, um conjunto de louças,
um conjunto de objetos, pode ser um set, tá? A set of dishes, of forks and knives, de garfos e facas. Isso é um set, é um arranjo, é um conjunto. Então, Deus arranja eles, Deus coloca eles de uma forma definida, né? Isso aqui é assim. O sentido dele é esse. Ele os arranja. Arranja quem? O Sol, a Lua e as estrelas. In the expanse of the heaven. Ele os arranja, ele os coloca na expansão dos céus. To give light upon the earth. Para dar luz sobre a terra. Então, ainda seria mais uma função dos luzeiros. Para dar luz sobre a terra. To give light upon the earth. God sees that it is good. Deus vê que isto, esse it aqui, né? Deus vê, ó, Deus vê, sees, that, Deus vê que, esse that aqui, nesse momento, está fazendo um papel de que, it is good, que isto é bom. There is evening, a noite, houve, né, no caso no passado, mas aqui nós estamos usando como presente, à noite, evening, parte escura, and there is morning, e a manhã, parte clara, the fourth day. Aqui nós vamos ver algumas coisas, né, especialmente nessa questão do evening, né, tem o evening, tem o night, sim, tem o evening, tem o night. O evening seria a primeira parte da noite, quando é o entardecerzinho, quando está começando, né, a fechar o dia. Night seria a noite fechada. Mas dentro desse contexto que a Bíblia usou para mostrar o anoitecer, né, é o evening. And there is morning. Morning é a parte da manhã, né, a parte antes do meio-dia, digamos assim. Mas aí usou para distinguir o dia todo. Muito bem. Essa é a nossa parte, o nosso trecho dessa semana. E eu vou agora buscar um uso, como aquilo que eu tinha falado para vocês, uma aplicação do verbo to be, junto com alguns verbos que nós já vimos, tá? Como é que isso vai acontecer? Vai acontecer da seguinte forma. Deixa eu trocar aqui. Compartilhar outra coisa. Conceitos básicos. Eu vou colocar aqui esses verbos como... Vou clicar essa aba. Vou renomear essa aba. Como present continuous. O presente contínuo. Presente contínuo diz muito simplesmente o que está acontecendo naquele momento. Tá? Qual é a diferença? A diferença é que o presente simples, simple present, olha, simple present mostra o cotidiano, tá? O que acontece sempre, o que acontece toda segunda, toda terça, todo mês. Já o present continuous, igualzinho, tirado no negrito. Mostra o imediato. Pode ser um imediato. Esse continuous, né? Ele pode mostrar um imediato do presente, pode mostrar um imediato do passado e pode mostrar um imediato do futuro. Nesse momento, nós vamos ver o do presente, ok? O que é isso? Como é que a gente faz isso? É o
to be mais verbo mais ing. Não é à toa que eu estou usando uma separação aqui. E não estou usando uma separação aqui. Por quê? Porque o verbo está de um lado, e o verbo to be está de um lado, e o verbo com ing está do outro. Isso aqui está junto, vai virar um verbo novo, vai virar uma forma verbal nova. Tá? De que forma? Mais ou menos do mesmo jeito que a gente viu os plurais. Não sei se vocês se lembram. Aqui, olha. Os plurais não, desculpa. Eu sempre falo como plural, mas está errado. São os verbos na terceira pessoa do singular. Quando a gente coloca o ES ou IES, aqui vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito no que diz respeito às diferenças entre o final dos verbos, ok? Vamos ver como é que funciona isso. O mais simples é quando simplesmente a gente faz isso. Tá? A gente só coloca o ing no final do verbo sem mudar nada do verbo. O verbo é o to do, é o fazer. Coloca o ing no final. O que vai virar? Doing. Igual. Tá? A gente tem, nesse sentido, o eating, sleeping, being, seeing. Todos esses verbos e muitos outros, tá? Vão ter simplesmente a adição do ing. Só que existem alguns verbos que a gente tira uma letra. Por exemplo, o verbo vir, né? O verbo chegar, a gente tira a vogal final e adiciona o ing. Como é que fica isso? Coming. Percebam que o E morreu, sumiu daqui e ficou só o ing. Muitos e muitos verbos acontece isso. Vamos lá. Que a gente já está vendo no nosso texto. Creating. Separating. Deixa eu tirar esse colorido daqui, porque não precisa. Aqui eu tenho feeling, encher, ou feeling, sentir, e aí por aí vai. Deixa eu encontrar aqui mais algumas. Olha, temos aqui. Caramba, já perdi. Vou lá. Giving, making. Pronto. Aqui nós temos outros. Studying. Aquele que a gente já usou, né? Nas outras regras. Multiplying. E por aí vai.
E aí, o que nós vamos fazer? O que você está fazendo agora? I am studying now. É diferente de I study. É como Eu, se fosse no gerúndio, né? é o gerúndio, exatamente. É a definição mais correta. Nós estamos acostumados, né? É o gerúndio. Por quê? Quando eu digo eu estudo, eu não estou dizendo quando eu estudo, se é naquele momento, ou se é uma rotina. Ah, eu estudo sempre. Eu estudo de manhã. Eu estudo de segunda a sexta. Eu estudo 3 vezes por semana. Ou seja, quando eu dou algum frame de tempo, alguma noção de tempo de regularidade, né? Ou eu não estudo, ponto, né? Agora, isso é um momento no tempo, não especificado ou especificado, mas que não é um momento imediato. Quando eu estou falando de um momento imediato, ou de um recorte, né, que vai acontecer só naquela hora, eu uso o gerúndio. Estudando, comendo, sendo, vendo, orando, né, e por aí vai. Então, quando nós estamos falando desse jeito aqui, com o gerúndio, com o ing, né, nós vamos usar exatamente a regra que nós estávamos usando para o verbo to be. Ó, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Aí como é que funciona? Simples assim. Deixa eu mexer aqui de novo. I am studying. You are studying. He is studying. She is. Opa, peraí. It is studying. Fica complicado porque isso não estuda, né? Mas, só para força do exemplo, we are studying. You are studying. E they are studying. E aí nós podemos começar a compor frases um pouco mais difíceis, um pouco mais complicadas. Por exemplo, I eat in the morning, but, aí o mais, como uma conjunção nova para a gente usar, but I am not eating now. Eu como de manhã, mas eu não estou comendo agora. Isso como se fosse, para ficar mais igualzinho com o nosso quadro de tempo agora. I eat in the afternoon. Eu como de tarde, mas eu não estou comendo agora. Reparem que eu usei o gerúndio, mas já com a negativa. Também pode usar. Eu como na tarde, mas eu não estou comendo agora. E aí podemos perguntar: Is she studying now? No. She studies in the morning.
Percebeu? Ó? Ela está estudando agora? Não, ela estuda pela manhã. Ela estuda de manhã. Então, percebe como simplesmente aprender isso aqui, esse gerúndio, esse ing, present continuous, já abre imensamente a nossa possibilidade de escrever, de criar, de falar palavras novas, de frases novas. Amplia o potencial, assim, um absurdo. Por quê? Porque você já está aprendendo, dentro de uma conjugação de verbo, você já está aprendendo eu, quer ver, olha, what are you doing right now? I am eating. Eu estou comendo. Bom, só como uma marca, right now, now é agora, né? Right now é agora mesmo. O que você está fazendo nesse exato momento, tá? Existem outras maneiras de dizer também, mas essa aqui é uma das mais famosas, uma das mais curtas, né? What are you doing right now? What are you doing right now? I'm eating. Então, isso aqui é para mostrar mesmo o recorte do tempo exato, tá? Are they sleeping? No, they only sleep at night. Eles estão dormindo? Não, eles só dormem à noite. Então, assim, eu nem preciso colocar o now ou o right now. Se eu não coloco nada, mas o verbo to be está no presente, já se sabe que esse recorte de tempo é o recorte de tempo imediato. Então, coisa que eu posso dizer, are they sleeping now? Eu posso dizer, are they sleeping? E já é entendido. Por quê? Porque o bloco do verbo já diz que é o presente contínuo, já pergunta o que está acontecendo naquele momento. Aí, olha só como é que fica a frase. Eles estão dormindo? No, they only sleep at night. Não, eles só dormem à noite. Ou, eles somente dormem à noite. Então, nós estamos aqui mostrando. Alguém está curioso, né, para saber o que é que a pessoa está fazendo. Eles estão dormindo? Não, eles só dormem à noite. Tá? Mostrando uma parte da rotina e mostrando também que não está acontecendo naquele momento. Uma outra forma de perguntar, por exemplo, are you... Deixa eu usar um outro verbo aqui só para aumentar a nosso uso. Play soccer. Play soccer. Ok, boa. Are you playing soccer? Yes, I play soccer every Saturday. Agora nós estamos usando a pergunta e o presente contínuo junto com o presente simples para mostrar uma afirmativa. Ah, você está jogando futebol agora, né? Sim, eu jogo futebol todo sábado. Ou seja, hoje é um sábado, hoje é suposto eu estar jogando futebol. A pessoa me perguntou sim, e eu respondi dando uma parte da minha rotina semanal, né? Deixa eu ver aqui, qual é a altura dessa? Dimensionar linha, 40, ok. Ô, Eduardo, Oi. eu vou ter que parar agora às 4. Uhum. Vou levar o Felipe num aniversário ali em Viseu. Ah, ok. E começou às 3. Eita, então já está atrasado pra caramba.
Mas aí eu fiz questão da gente assistir, porque semana passada a gente não assistiu. Pois é, não tivemos, infelizmente. Mas não tem problema não. Faz o seguinte, vai, leva lá ele, depois você assiste o restante da aula no gravado, bem? Essas anotações que você está fazendo, fica gravado Fica gravado no documento que eu estou deixando salvo para vocês. Tem uma aula, deixa eu ver aqui como é que ela está direitinho. Não, eu falo para eu entrar no Classroom e imprimir isso. Sim, é isso que eu vou ver agora. Deixa eu ver Ah, aqui. tá. Estou. Eu da semana passada eu tentei imprimir no Classroom, mas eu não consegui. Ah, não? Ué, eu Não sei, imaginava que ficava. Para mim não sei ficava. se eu que entrei errado, entende? Não sei. Deixa eu ver aqui. Olha, vocês vão entrar. Façam isso agora. Vê se vocês conseguem fazer. Alguém faz aí agora para mim, quem tiver com computador, alguma coisa. No Classroom, vocês abrem na. Na atividade, Nos trabalhos da turma, né? sim. Aí está lá escrito assim: Eduardo Pereira publicou um novo material, planilha base. Vê se vocês acham essa planilha base aí no Classroom. Eu vou sair, o Eduardo, mas eu vou assistir Tá. o final da aula depois e abro aqui o Classroom para poder puxar. Tá bem. Aí eu vou. Que aí vocês testam, porque assim, eu acredito, mas eu, como professor, não consigo abrir como aluno, né? Eu acredito que à Sim. medida que eu vou ampliando esse documento, ele vai ficando salvo nesse material que eu, Tá que eu lá, tá coloquei lá. e publiquei. Pelo telemóvel você põe em atividade, aí aparece lá. Pois, Ah, mas tá, aí beleza. abre depois o Adilson, depois você vê para mim também se esse ficheiro está atualizado com as coisas que nós estamos fazendo hoje. Porque se não Ah, estiver atualizado, eu tenho que ir com essa parte, republicando. com essa parte do coisa ainda não tá não, do Essa projeto contínuo ainda não. essa de hoje, talvez só atualize quando eu fechar o documento. Aí ele Isso. vai reatualizar. Mas aí, vejam se Ele, não tiver atualizado no final da aula. Se não tiver atualizado, eu republico já com o material novo. Entendeu? ele tá a partir dos pronomes. A partir dos pronomes. É. Então, não tem o verbo a abinha do verbo to be? Não, ele tá, peraí. Só, Ele tá nos graças pronomes. a Deus, You, a gente vai me, falando. mine. Aí essa é a primeira aba. Ele Mas, só tá, não, ele só tá nessa. não. Então eu vou publicar de novo. Não se Peraí, preocupem. peraí. Deixa eu ver. Tá, ele tá. É porque assim, ele tá com 194 páginas. Meu Deus! Então, o que que acontece? Ele tá aqui, tem arquivo no primeiro, quando você vai pular, ele já vai estar na página 12. Aí pula, Não. Então tá bom. aí pula, ele tá na página 20, entendeu? Uhum. Tá intercalado. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou tentar separar, e ao invés de colocar na planilha de Excel, que fica mais difícil para poder alternar nas abas, tudo, eu vou colocar em PDF, entendeu? PDF dos pronomes, PDF do verbo to be, PDF do presente contínuo, para vocês terem folhas separadas, para ficar mais fácil de acessar. Quando a gente terminar essa aula, eu já pego esse material todo, transformo em PDF e jogo numa aula nova, num material novo, para vocês poderem acessar com mais facilidade. Ó, essa que a Bem? gente tá vendo agora, ela tá na página 84. Misericórdia, não sei por que aconteceu isso. Uhum. Eu tenho aqui, olha, 7 abas, 7 separadores, né? Dentro da folha de cálculo, dentro da planilha. Mas eu não sei o que aconteceu que apareceu tanta aba, mas tanta página. Mas eu vou corrigir isso. Assim que a gente terminar essa aula hoje, eu corrijo isso e deixo disponível para vocês no Classroom, para vocês terem tudo isso aí. Tá bem? Ok. Maravilha. Bom, vamos seguir então.
eu estou aqui, presente contínuo. A gente aqui consegue aumentar também. Por exemplo, ó, percebam aqui. Isn't it raining? Não está chovendo? Lembra do isn't? Né? Lá do verbo to be, olha. Is it not ou isn't it? Né? Ou seja, não é verdade que está chovendo? Não está chovendo quando você pergunta querendo uma confirmação. E aqui acontece a mesma coisa, olha. Não está chovendo? Isn't it raining? No, it always rains in the afternoon, not in the morning. Não, sempre chove à tarde, não de manhã. Então, aqui é a mesma coisa, nós estamos usando ao mesmo tempo o presente contínuo e o presente simples com o verbo na terceira pessoa do singular, né? O it always rains, ou seja, isso sempre chove. A gente não usa o isso para fenômeno da natureza, mas no inglês eles usam. Então, isso sempre chove, ou sempre chove à tarde, não de manhã. Como se isso aqui estivesse sendo uma conversa acontecendo de manhã. Não está chovendo? Não, sempre chove à tarde e não de manhã. Então, assim, aqui nós já vimos, olha, o presente contínuo na afirmativa, o presente contínuo na interrogativa, o presente contínuo na negativa, I'm not eating now, e o presente contínuo na interrogativa negativa. Ou seja, os mesmos aspectos, os mesmos modos de perguntar e afirmar o sim e o não, tanto na pergunta quanto na afirmação, existem no verbo to be normal, no verbo to be no presente contínuo, vai existir no presente com o verbo to do também, mas aí é outro aspecto que a gente vai ver depois, porque nós vamos ver o seguinte, quer ver? Só para dar uma palhinha para vocês. Nós estamos aqui usando o presente contínuo. Mas se nós formos usar o presente simples com os verbos aqui, olha, create, say, finish, multiply, reach, preach, guess, tudo isso nós podemos fazer as perguntas do cotidiano, né? Aqui, olha, presente contínuo é o imediato. E nós vamos ter as perguntas e as respostas do verdade e do mentira. O simple present também vai ter cotidiano para o verbo to do. Ou seja, o sempre chove, ou ele cria, ele fala. Né? Como é que a gente faz uma pergunta do ele vê, ela vê, sem ser no presente contínuo, mas sendo no presente? Vai ter também, só que a gente não vai usar o verbo to be, a gente vai usar o verbo to do, que é um outro verbo que vai usar como auxiliar. Mas não é agora que a gente vai ver isso. O importante aqui agora é a gente entender e praticar essas formas de frase que estão aqui. Perguntas e respostas na afirmativa e na negativa, para mostrar como é que as coisas acontecem, ou se as coisas acontecem ou não no presente do present continuous, ok? Então, assim, eu vou buscar aqui, por exemplo, guardar a imagem como
Fechando a página. Eu deixo na página assim. Só um minutinho que eu vou fazer uma edição rápida aqui de uma folha. Ficou boa. Só para a gente fazer desses últimos 20 minutinhos, a gente fazer um exercício aqui de present continuous e de simple present. Eu acho que dá para ler. Eu vou tentar partilhar aqui uma folha, ver se vocês vão conseguir ler ela direitinho, para a gente poder exercitar um pouco. São palavras diferentes, é um exercício que não vai usar exatamente aquilo que nós estamos vendo em termos de palavras de texto bíblico, mas é um exercício rapidinho que eu achei aqui para a gente fazer. Deixa eu partilhar outra coisa. Vocês conseguem assistir, vocês conseguem ver aí o que está escrito nessa tela que eu estou partilhando? Sim. Pronto. Olha lá. O primeiro exercício diz o seguinte: fill in the blanks, ou seja, preencha as lacunas. Blanks é lacunas, ou parte em branco, né? Parte vazia. Fill in the blanks with the present simple of the verbs in the brackets. Preencha as lacunas com o presente simples, simple present, dos verbos nos parênteses, nos brackets, ok? Então, olha, o verbo aqui é play. We, lacuna, no simple present, no presente simples. With the computers at school, com os computadores na escola. O play aqui está como jogar. Então, nós jogamos com os computadores na escola. Nós brincamos com os computadores na escola. Nesse caso aqui, o verbo to play entra em que forma? Não é o contínuo, não é o is playing. É o play no normal, no presente simples. Quem é que indica aí qual é a forma verbal desse play? We are plays, no caso. Não, olha, não tem o are, porque o are seria o are se eu estar. playing, né? Aí seria o estamos brincando, né? Naquele momento. A diferença é essa. Aqui está dizendo assim, eu sempre brinco, né? Não está dando um tempo específico. Então, não é o are playing. Ou é o play, ou é o plays. Plays. Não é play, é o play. Por quê? Porque olha o sujeito dele. Quem manda nele é o we. We, nós. Nós. É play. Não é terceira pessoa do singular. É a primeira pessoa do plural. Na nossa tabelinha lá, onde é que vira plays? É no ele, ela e isso. Né? Então, aqui no caso, o we é o we play. Nós jogamos. Nós jogamos com os computadores na escola. Agora, o próximo. She, everything. Ela, tudo. E o verbo é esquecer.
forget. Forget é o verbo esquecer. Então, aqui ela está dizendo o seguinte, ela esquece tudo, com cabeça de vento, né? Digamos assim. Esse forget, ele entra em qual voz? Em qual forma verbal? Ele acrescenta alguma coisa, eu não sei se é essa, só não lembro. Acrescenta alguma coisa, Uhum. acrescenta o S. Aham. Por quê? Porque ele, quando termina com T, termina com uma consoante normal, a regra é simplesmente acrescenta o S. Então, é she forgets everything. Ok? Agora, Arão, me diz uma coisa. Se essa letra B fosse no presente contínuo, no está esquecendo tudo. Ah, ela está esquecendo tudo. Como é que ficaria aí esse verbo, Arão? Arão, liga o microfone. Deixa eu olhar se a Arão tá vendo. Arão tá dormindo, eu acho. Xiii. Oi, Eduardo. Oi, acordou, rapaz? Eu fui colocar o casaco, tô com frio. Ah, tá. Ah, aqui também tá frio pra caramba. Diz uma coisa, nós estamos fazendo aqui os exercícios de verbos no presente. Na segunda letra do número 1, she forgets everything. Isso o Adilson e a Josi já cantaram aqui a resposta que fica o forgets, que é a terceira pessoa do singular, né? Ela. Ela esquece tudo, she forgets everything. E se isso aí fosse ela está esquecendo tudo? Como é que isso entraria no presente contínuo? Você consegue me dizer? She are? Não. O ele, ela e isso, a forma verbal do verbo to be é is. Então, she is. E o que mais? O que vem depois? Ela está esquecendo. O verbo está aí. A gente só tem que saber só como é que coloca ele no presente contínuo. Opa. Não É para sei. puxar pela cabeça mesmo, não se preocupe. Eu não dei esse verbo ainda no presente contínuo, não. É para fazer vocês pensarem um pouquinho. Diz uma coisa, o presente contínuo não é o ing? Sim. Então, o verbo é o forget. No caso, para você transformar esse verbo para o presente contínuo, ele fica forgetting. E existe uma regra que é muito, muito interessante também falar dela aqui, que é o seguinte, eu vou até pausar. Uhum. A minha dúvida em relação a essa é, Hum, tudo bem que ali foi o verbo terminado em E, né? Que aí uhum. você matava o E. Mas nesse caso permanece a estrutura normal, né? Esse aí tem uma brincadeirinha na história. Vou te mostrar Uhum. o que que é, para apresentar outra coisa. Compartilhar uma janela. Essa eu ainda não tinha falado para vocês e foi muito bom. Compartilhar conceitos básicos. Ok. Nós temos aqui uma terceira maneira de fazer esse ING, que é o seguinte. Ó, vou colocar aqui menos vogal, padrão. Vou botar esse aqui numa cor. Não.
Tá aqui um azulzinho claro. Aqui eu vou colocar um amarelo. E aqui eu vou colocar um verde. Esse verde é o típico CVC. Opa. Consoante, vogal, consoante. Por exemplo, o verbo to get. Você dobra a consoante, a última, mais ing. Que fica... Briga com esse teclado aqui, que é um pouquinho sério. Getting. Aí aqui, por exemplo, aqui também é o forgive, né? Forgiving. Aqui você tem aquele he sets them, né? Ele os dispõe, ele os arranja na expansão dos céus. Se for colocar no presente contínuo, você dobra o T. Por quê? Porque você tem aqui as 3 últimas letras do verbo. Nesse caso aqui é até as 3 únicas, né? Mas nós temos as 3 últimas letras do verbo, é uma consoante, vogal, consoante. G-E-T. Nesse caso aqui. S-E-T. Aí aqui, por exemplo, não pode entrar o forgetting. Pode entrar... Deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui só para ficar mais fácil. O let também. Permitir, né? Letting. E várias outras, tá? Agora eu não estou lembrando de mais nenhuma, depois a gente pode até procurar e colocar mais algumas aqui para vocês. Por quê? Porque quando tem essa formulazinha aqui, 98% das vezes tem um ou outro, mas é pouco, que não segue isso. Mas o mais normal do mundo é você dobrar essa consoante, ok? Então, para você colocar aqui aquele... desculpem lá, trocar, perguntar outra coisa. Uma janela, aqui, compartilhar. No caso aqui, o forget, você dobra o T e coloca o ing. Então, se fosse, ela está esquecendo tudo, é she is forgetting everything. Ok? Josi, essa letra C. John fala francês. Ele, o verbo é to speak French. Qual é a forma verbal que entra aqui nesse verbo falar que o John fala francês? John will speak French. Speaks French. Ótimo, muito bom. E se fosse ele, o John está falando francês? John is speaking French. Boa, muito bom. Aqui eu vou dar uma cola para vocês, porque... Não, eu vou fazer o seguinte. Esquece essa letra D, porque essa letra D eu ainda não ensinei, tá? Porque o verbo to do como auxiliar que eu ainda não mexi. Até já cantei a pedra para vocês agora há pouco, mas eu não vou dar isso agora. Essa letra E, Adilson, Sim. o verbo to do, mas pode ver que é uma pergunta, Uhum. tem 2 lacunas para preencher, e como é uma pergunta, está separado os 2 verbos, digamos assim, né? O she está no meio. Ok. Eu vou explicar o que é isso aqui, mas o verbo é fazer. O que ela, o verbo fazer, no caso é o presente contínuo, é o agora. Uhum. Como é que a gente preenche isso aqui? What is she
Ah, no caso, peraí, essa segunda que eu não entendo. Eu, é o verbo fazer. É o verbo fazer. What is she Doing. do? Sim, do, no caso, o que ela Está está fazendo. fazendo. O que ela está a fazer, né? Uhum. Então, aqui, what is she doing? Doing seria o do mais o ing. Exatamente. O do mais o ing sem mudar nada, só Uhum. acrescenta o ing. Eu não sei se vocês já repararam, mas aqui em Portugal, no português de Portugal, eles usam, nesse presente contínuo, eles usam separar também. Porque o que acontece? Deixa eu. Pera lá. Para a partilha. Aqui, partilhar outra coisa. Ó, eu escrevi aqui, né? Ó, are you playing soccer? Em português, ficaria o seguinte: está você jogando futebol? Em cima. Estão eles dormindo? Dormir. Em cima. O que está você fazendo agora? Perceba que no nosso português, no Brasil, nós falamos o que você está fazendo. Aqui em Portugal, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, as pessoas falam o seguinte: o que é que estás tu a fazer? Já perceberam isso? Uhum. Eles pegam o está e jogam para antes do sujeito. O que é que estás a fazer? O que é que estás tu a fazer? O que é que está ela a fazer? O que é que está ela a fazer? Né? E isso é uma forma de nós entendermos no português como é que funciona o inglês. Porque quando nós fazemos no inglês, o verbo, ou o verbo auxiliar, o verbo to do, que nós vamos ver depois, o will também acontece isso. Sempre o verbo auxiliar, ele é jogado na pergunta para antes do sujeito. Mesmo nessa aqui da chuva, olha, o da chuva é It is raining no presente, na afirmativa. Aí, quando você joga para interrogativa, vira is it raining? É aquela coisa que eu falei para vocês na aula passada, que é uma maneira de marcar a pergunta sem precisar da interrogação. O que a gente pega? Pega um pedaço do verbo, ou o auxiliar do verbo, e joga para antes do sujeito. Então, está isso chovendo? Né? E aqui na interrogativa negativa, não está isso chovendo? Né? Então, é uma maneira de marcar a pergunta. E aí, o que aqui nós estamos fazendo naquela... Vou apagar isso aqui. O que nós estamos fazendo naquela janela que eu te mostrei? Vou mostrar outra coisa. Janela. Compartilhar. Ó, o que está ela a fazer? Né? What is she doing? O que está ela fazendo? É a maneira que eles usam e é a maneira como muitas vezes acontece aqui em Portugal para a gente poder relacionar, né? Não é uma coisa tão sem pé nem cabeça aqui, que seja tão fora da nossa realidade. Aqui em Portugal eles usam isso também. O que está ela a fazer? O que está ela fazendo? Agora, deixa eu jogar para baixo. Ó, estão vendo aí o número 2? Sim. Fill in the gaps with the present continuous of the verbs in brackets. Preencha as lacunas, os espaços, com o presente contínuo dos verbos em parênteses. Então, vamos tentar de novo fazer com os verbos. Aqui, a primeira opção que ele pede é o verbo no presente contínuo, ou seja, está fazendo, está andando, está comendo, estamos falando, tá?
She talk with them. Ela falar com eles, né? With them, com eles. Nesse momento, como é que fica o verbo to talk aqui nessa frase? Josi, She is talking with them. exatamente. She is talking. Sendo que, e aí eu preciso até mostrar de novo aqui, para a partilha. Vamos voltar lá para a nossa planilhazinha. Apresentar conceitos básicos. Vamos lá. Onde é que está? Ó, lembram que aqui no verbo to be, a gente pode colocar abreviado, ó. He is not, she is not, vira he's not, she's not, it's not, ou you are, you're, I am, I'm, né? Então, aqui, naquele exercício, a gente pode fazer, por exemplo, que vocês estão vendo. Ó, she is talking with them, ou she's talking with them. Pode ser a versão separada ou a versão contraída do verbo to be aqui, né? She's talking with them. Pode ser as duas coisas, não tem o menor problema, tá? O mais comum, inclusive, é usar esse aqui, né? Então, vamos lá. She's talking with them. Ok, 100%. E, janela de novo. Letra B. Nós aprender, o verbo to learn, aprender, inglês agora. Adilson, o que você consegue me colocar aqui nesse verbo learn no presente contínuo para dizer que nós estamos aprendendo inglês agora? We are learn English now. We are learning English. Now. Exatamente. Nós estamos aprendendo inglês agora. Ok? Boa, ótimo. Arão? Oi. Oi. Essa letra C, o verbo deitar, verbo to lie. Não, lie, tá certo. O verbo to lie, ele deitar perto do rio, by the river, no presente contínuo, com o ing. Como é que você coloca isso aí numa pergunta? Vamos lá, olha, vamos começar. O ele, né, o he, é a terceira pessoa do singular. Qual é? Se nós estamos usando o presente contínuo, é está fazendo, né? Está deitando, está comendo. Qual é o verbo está para o ele? É o are, é o am, é o is. É o is. É o is, exatamente. E quando nós estamos na pergunta desse presente contínuo, o is entra antes do sujeito. Então, é is he. Né? Está ele deitado ou deitando ao lado do rio? E, nesse caso, o verbo é lie. O verbo é deitar-se, repousar, deitar.
O presente contínuo dele, com o ing, muda um bocadinho dos outros. É normal também. Você tem que tirar as duas vogais, o I e o E. Então, fica lying, fica só o L, Y e NG. A gente vai trocar isso por um Y. Isso aí é uma outra... É bem exceção mesmo, não acontece bem pouco. Mas aqui está no exercício, precisa dizer. Então, fica is he lying by the river? Está ele deitado ao lado do rio? Né? Para mostrar, para perguntar se realmente ele está lá ou não. Is he lying by the river? Ele está deitado no rio? Por exemplo, isso aqui é uma coisa que é usada no contexto de quando tem alguém desmaiado ou alguém morto em algum lugar. He is lying, é o jazer, né? Aqui jaz, por exemplo, nas lápides, né? Algumas lápides de cemitério, diz, aqui jaz fulano de tal, né? Aqui está deitado o fulano de tal. Em inglês, here lies fulano de tal, John Doe, né? O fulano de tal deles, eles usam como John Doe. Aqui jaz o fulano. Here lies fulano. Então, esse lie aqui é deitar, repousar, ou mesmo cair morto. Então, is he lying by the river? Ele está deitado perto do rio, ok? Josi, o verbo to look, letra D. Eu estou olhando para ela. I am looking at here. Desculpa, não ouvi. I am looking at here. Eu acho. A imagem está ruimzinha, mas é at her. Okay? A-T-H-E. I am looking, Her. com ing, at her. Uhum. Ok? Ok. E Adilson, para fechar essa. Mary, beber, verbo beber, né, o verbo to drink. Tea at the moment, ou seja, at the moment é neste momento. Ou seja, a Mary está bebendo chá neste momento. Qual é o verbo aí, Adilson? Adilson, liga o microfone. Ah, eu esqueci. É isso. Is o quê? Drinking. Drinking, exatamente. Mary is Mary is drinking drinking at tea the moment. at the moment. Exato, muito bom. Gente, Estava falando aqui, eu achei que estava ouvindo e não. e como eu estava na janela que não estava mostrando teu rosto, eu não sabia que Sim, estava sim. falando. Aham. Mas tudo bem, não tem problema não. Meu povo, olha só. Nós vamos parar por aqui hoje. Eu vou encerrar a chamada, vou encerrar a gravação. E não vou nem levantar da cadeira. Já vou mexer aqui nas folhas dessa planilha para deixar disponível para vocês em PDF, para ficar mais fácil de vocês verem. Tá bem? Ok, ok. E vou ver se eu consigo. Como? Esse exercício, Eduardo, ele vai também vai ficar lá? Eu vou deixar para vocês esse exercício aqui, mas eu vou digitar ele, porque ele está muito feinho, né? Porque se for uma imagem que eu encontrei, está muito mal colocada. Eu vou digitar e vou criar esse exercício para vocês fazerem para mim. Se calhar eu coloco mais alguns também. Aí já vocês têm a oportunidade aí de fazer mais um material, tá bom? Bom, deixa eu parar aqui a gravação. Por enquanto, por hoje é só.